Olá, bem-vindos ao QT Bruno e Manuel, um apartamento de 160 metros quadrados com carinha de casa de vó. Bom, nós estamos na sala desse apartamento, é o coração da casa. Desde o início, essa questão do layout dessa área de convivência da família foi muito discutida, foi muito conversada, e ela queria um espaço que ela pudesse ter um sofá confortável para assistir TV, ter um quarto de hóspedes, mas ao mesmo tempo que esse espaço pudesse ser integrado, se ela quisesse, e o filhinho do casal pudesse estar aqui junto, brincando, compartilhando aqui uma leitura, tem espaço para guardar os brinquedos deles, então foi isso que a gente fez aqui nessa sala. Antes, esse ambiente era um ambiente fechado. A gente tem uma viga aqui que divide esses espaços e a gente tomou partido dessa viga, que era uma viga bem baixa, inclusive, para criar esses trilhos. E aqui nesses trilhos a gente tem 3 folhas de MDF que correm e podem fechar esse ambiente para que, se ela tiver com um hóspede, ele possa ter bastante privacidade dentro desse espaço. Então, quando esse espaço está fechado, eles continuam com uma sala bastante generosa. A gente tem aqui esse sofá bem desconstruído, com essa capa. Tudo que a gente traz aqui é para imprimir esse espaço, esse ambiente, essa casa, esse apartamento com cara de casa, né? O piso que a gente escolheu para toda essa área social é um piso da Lepre, que é um piso cerâmico. Então, todos esses elementos eles vão juntos trazer essa atmosfera. Uma outra coisa que a gente brinca aqui é que essas estantes, elas se comuniquem quando esse espaço está integrado e aberto. Então vamos lá. A diagramação da textura das portas, o material que foi escolhido, todos esses gavetões aqui, eles estão alinhados e com o mesmo ritmo. Isso faz com que a hora que esse espaço está integrado, fique realmente uma linguagem única, né? Uma coisa só. Um detalhe lindo, na minha opinião, que a gente trouxe aqui para essa marcenaria, foi esse fundo, nesse papel de parede. É uma textura que aparece aqui, é outra textura que aparece aqui nesse tapete, que tem essa pegada persa. Então, de novo, né, vai trazendo esse arzinho de casa de vó, realmente, de peças garimpadas e de coisas soltas. E acho que foi um acerto essa escolha do papel de parede. Como eu falei para vocês, esse espaço, quando não tem hóspede, quando está aberto e integrado, é um espaço feito para o João. Então, tem aqui os brinquedos dele. Toda a produção, e a gente garantiu que essa produção permanecesse assim. É a vida real, são os brinquedos dele, ele acessa aqui os brinquedos com facilidade e ele pode ficar muito à vontade aqui nesse ambiente, muito integrado com os pais que podem estar aqui ao lado ou mesmo se estiverem ali na sala de jantar, estão muito próximos. Outra curiosidade aqui desse ambiente é que a gente tem ganchos para a rede. Isso foi um desejo, a família é do Amazonas e eles gostam muito dessa coisa da rede, então eventualmente pode ter uma rede aqui nesse espaço para que eles possam descansar. A iluminação também é pensada sempre para que o cliente possa ter cenários. Então eu quero a casa bem iluminada, eu tenho pontos no teto, eu tenho pontos no cortineiro, eu tenho pontos na marcenaria. E esse detalhe dessa iluminação que fica no fundo da marcenaria jogando para cima, eu acho ele um dos mais agradáveis. Eu tenho em casa e à noite, quando está tudo desligado, se você liga só essa luzinha aqui, fica muito, muito, muito agradável. Tem um detalhe interessante aqui nessa marcenaria que pode passar despercebido, mas é uma dica legal para vocês. Quando a gente não quer fazer todo o móvel vazado, especialmente porque os equipamentos da TV costumam ficar aqui nessa área inferior do rack, aqui a gente criou um detalhe onde esses armários que estão todos os equipamentos que precisam ser acionados através de um controle remoto, a gente deixou ele vazado.
e aí você consegue acionar tranquilamente sem ter que essa porta tenha que estar aberta. E aí as portas laterais são fechadas, mantendo o padrão do restante da marcenaria. Esse apartamento é um apartamento que tem cor, mas não é um punch de cores. A base é bem neutra, a gente tem muita coisa na produção que traz um pouco mais essa personalidade colorida, mas essa entrada a gente achou que ela tinha que trazer essa pegada das caixas coloridas que a gente sempre traz para os projetos. Então ela marca a entrada e ela colore as portas principais aqui dessa área de acesso, que é a porta do hall de entrada e a porta do lavabo. Vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Ambas as portas foram mantidas conforme entregues quando ele comprou o apartamento. Elas têm esse detalhe, essa moldura, né, essa almofada rebuscada que a gente quis manter. Eu acho que o grande lance aqui foi a gente restaurar essas fechaduras que são extremamente sofisticadas no detalhe e elas têm esse tom mais dourado mesmo. Então eu acho que ela trouxe toda essa nobreza para essas portas aqui na entrada. Agora eu vou te mostrar um lavabo que tá bastante colorido. Vem comigo. A gente gosta, né? Quando o azul encontra esse terracota, a gente fica feliz. E aqui foi o que a gente fez. Pegamos toda a parte inferior desse ambiente, revestimos com essa cerâmica retangular fininha. E aí, nesse arremate entre a cerâmica e a pintura, a gente traz essa moldura, esse detalhezinho de uma moldura em MDF que conversa também com a moldura do espelho que a gente desenhou. Como era um espaço compacto, a gente optou aqui por usar essa cuba, que é uma cuba da Valver, e ela tem todo esse design mais limpo, né, que no caso aqui é arredondado. E aí os metais pretos e os espelhos pretos, eles vêm para marcar um pouco mais destacar um pouco mais esses elementos num ambiente que está, enfim, tão colorido. Quando eu mostrei esse lavabo em fase de produção e finalização de obra, todo mundo chamou a atenção aqui para esses globinhos que a gente traz para fazer essa iluminação. Ele realmente é muito charmoso e leva a gente um pouco mais para aquelas décadas antigas, onde a gente tinha um globinho, enfim, em passeios, em ruas e até ambientes mais vintages, vamos dizer assim. Bom, esse é um apartamento antigo, né? E apartamentos antigos, normalmente a gente encontra algumas questões estruturais que dificultam um pouco a reforma. Nada que a gente não consiga resolver, mas eu quero contar uma delas para você aqui, que foi qual? A gente teve que passar toda a infra de ar-condicionado pelo piso e ir subindo em paredes específicas, porque boa parte dos ambientes são circundados por viga e o condomínio não permitiu aqui que a gente furasse as vigas. Mesmo com laudo, mesmo com RT, mesmo com toda a garantia de que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não foi permitido fazer, então vamos resolver. Aqui tem uma coisa que apareceu nessa solução de divisão desses cortineiros, que é justamente porque a infra veio pelo piso, subiu aqui ó, nessa parede e ela sai naquela divisão entre esses dois cortineiros. Resolveu, ficou bacana, se eu não contar ninguém sabe. Mas eu conto porque é isso, eu acho que obras que a gente não tem documentação, apartamentos muito antigos, as surpresas vão aparecer. A gente tem que manter a cabeça fria, contar com a nossa equipe técnica e ter certeza de que vai ficar legal e que o cliente vai ficar feliz com a solução que a gente está trazendo. Bom, e para finalizar o tour dessa área social, estamos na sala de jantar, totalmente integrada a todos os espaços, inclusive quando as portas estão abertas aqui da copa, eu posso dar um jantar para 10 pessoas e ocupar essas duas mesas, esse era o intuito. E a outra coisa interessante que a gente conversou bastante aqui foi que ela não queria ter
Por exemplo, uma luminária, um pendente que tivesse focado na mesa de jantar, porque ela gosta de dar festas, gosta de receber, e se ela quiser tirar essa mesa daqui, ela não queria ter um pendente perdido pelo caminho. Então a gente deixou a infra, porque tudo muda todo o tempo e isso pode mudar ao longo do tempo, mas ela optou por não colocar o pendente para que essa mesa possa passear para onde ela achar melhor. Agora a gente está aqui na cozinha, é uma cozinha e uma copa também bastante generosos. Esse apartamento a gente imprimiu muitos detalhes assim para que ela tivesse essa sensação de casa de vó. Ela pediu isso pra gente no primeiro dia do briefing. E esse rebuscamento aparece muito aqui nesses ambientes, tanto na escolha da textura das pedras, quanto no mobiliário que foi garimpado por ela, quanto no desenho do banco do canto alemão aqui, que a gente traz um tecido bastante estampado, com o pé torneado, o detalhe da moldura aqui dos armários. Então, todos esses detalhes juntos, acredito que imprimiram muito essa sensação que foi solicitada por ela. A gente trouxe esse tom de bege e aqui na Quatrino, a gente tem muito essa coisa de querer mimetizar vários materiais na mesma cor. E aqui isso aconteceu. No MDF dessa peça, da nossa cristaleira, no nosso armário que serve a copa, na cor da parede que a gente trouxe para a copa e nesse caixilho, nessa porta, que a gente tem uma porta que divide essa área de copa-cozinha da área do jantar e living. Então, se você olhar, todos os tons são muito próximos. Dá para ser exatamente o mesmo tom? Fica difícil porque cada material tem uma superfície, cada tinta específica para pintar essas superfícies. Mas no todo, isso fica muito harmônico e eu acho que vale sempre a pena a gente apostar, ir atrás e testar muito para que essa solução apareça aqui. Uma outra coisa bacana que acho que é legal contar é que aqui nessa torre, nesse módulo onde a gente tem a geladeira embutida e o micro-ondas e o forno, a gente garantiu que essa lateral aqui ela fosse preservada numa dimensão suficiente para que uma despensa pudesse ser posicionada aqui. Então, parece que é um trecho pequeno, que não vai agregar armazenamento, mas se a gente pensar na dimensão de piso-teto, isso agrega muito e ficou bastante funcional para ela. A gente fez aqui o mesmo detalhe do painel para mimetizar essa área onde o quadro está posicionado. Normalmente esse quadro ele não é bonito, aparente, e aí aqui fez toda a diferença essa solução com esse fecho-toque. Quando a gente opta por trazer esse mármore branco Paraná para as bancadas, a gente escolhe nesse backsplash usar esse revestimento que é um revestimentozinho tijolinho, nesse tom esmaltado, e as cores também dele sofrem pequena variação, então ele dá essa sensação de um revestimento molhado. Eu acho que ele harmonizou perfeitamente. A marcenaria, a gente brincou um pouco com esse tom mais café com leite, com o off-white e o amadeirado. E eu achei interessante aqui que a geladeira e a máquina de lavar louça são brancas. Normalmente a gente não vê mais, né, os eletros brancos. E achei que ficou super harmônico assim com as escolhas que a gente fez. E uma outra coisa que dá essa sensação de cara de casa é o piso, né? Aqui a gente usou esse piso da Lepre. E uma coisa importante é que esse piso, normalmente, ele tem uma junta de assentamento bem larga. Ela não queria que isso acontecesse aqui. Ela ficou muito receosa desse rejunte ficar muito largo e depois se incomodar, porque ele vai escurecendo com o tempo, isso é normal, mas ela ficou preocupada com isso. Então, o que a gente fez? A gente retificou as peças da cerâmica e com isso a gente conseguiu uma junta de assentamento menos espessa. Mais um detalhe desse cantinho que é super especial e foi escolhido a dedo por ela é essa luminária, que é uma luminária pendente, mas ela não vem do teto. A gente pode ter um ponto de tomada ali que fica na parede e ela tem um braço e você consegue manusear esse braço para que ela fique o mais adequado possível em relação à mesa. Ainda aqui nesse cantinho, a gente escolheu paginar os pratos que ela já tinha e que trouxeram também toda essa
esse arzinho bucólico para esse espaço que a gente tem aqui. Bom, essa é uma área de serviço bem ampla mesmo, difícil a gente ter um apartamento com uma área tão boa. E ela quis aproveitar o potencial dessa área, para que a gente pudesse ter armários altos para guardar essas coisas maiores, vassoura, tábua de passar. Aqui tem uma grande parte para armazenar também produtos de limpeza, panos. E a gente não levou ele até o teto, até por se tratar de um pé direito super alto, mas também porque aqui a gente tem a ventilação do escritório, que vocês vão ver que está lá dentro do quarto do casal. Então, a gente deixou propositalmente o armário vindo até essa altura para que essa janela pudesse abrir e ventilar esse espaço, e iluminar também. Aqui a gente tem uma área de depósito, ela pediu um quartinho para guardar as coisas de festa, ela gosta de planejar, organizar as coisas, tem filho pequeno, então é uma área que ela guarda essas coisas. E desse lado a gente organizou a bancada, então tem tanque de embutir, tem uma máquina de lava e seca e a gente deixou um espaço a mais para, se a família crescer, eles possam ter 2 máquinas ou uma máquina de lavar e uma de secar. Aqui a gente trabalhou na divisa da área de serviço para a cozinha com essa porta de serralheria com vidro canelado. Normalmente, quando a gente faz serralheria, a gente consegue os perfis menos espessos do que quando a gente faz alumínio, então ela fica mais leve. A gente escolheu aqui pintar nesse tom de off-white, harmoniza bem com o tom da parede que a gente tem aqui, que é o papel picado. Aqui, por a área ser bastante grande, a gente conseguiu prever 3 varais. E uma dica legal é que quando você vai ter forro de gesso no ambiente, que vai ter um varal ancorado no teto, é importante prever o gancho para que ele esteja chumbado na laje, porque senão, se ele é chumbado no forro de gesso, é possível que ele tenha alguma estabilidade ou possa até vir a cair. Uma outra sacada de layout que a gente fez aqui foi desenhar essa área da estante com dupla profundidade. Então, metade dela atende a sala e metade dela atende essa área, que é a área que vai para a circulação dos quartos. Antes ela era bem devassada, a gente tinha uma circulação que não agregava muito ao espaço. E aí a gente ganha toda essa área de armazenagem aqui. Essa superfície também, que é interessante, que pode servir, por exemplo, para colocar aqui um serviço quando estiver dando um jantar. Aproveitamos a parte superior também e ainda traz essa bossa, né, para esse espaço que é um espaço muito delicado, né? A iluminação marca também essa circulação. E aqui a gente tem a porta que corre aqui para essa lateral, também dentro da prumada desses armários, e leva à área íntima. Bom, agora eu tô aqui entrando na área íntima e eu quero só deixar claro para vocês o que essa porta, ela tá na mesma projeção que as portas que dividem lá o quarto de hóspedes e o living. E de novo, né, todo esse bloco que a gente criou dessa estante que ora atende essa circulação íntima, ora atende o living, também organizou todas essas folhas que correm para lá e para cá e dividem esses espaços com essa comunicação, né, com todos esses painéis com essa leitura de Landry. Então, vem comigo. Bom, aqui já é área íntima, a gente tem um roupeiro e eu quero te chamar a atenção para o tamanho dessa circulação, né? Ela é super generosa e isso é tão gostoso, né? Quando a gente tem corredores de 80, 85, a gente está sempre dando a passagem, né? Esperando o outro para poder passar. Aqui as pessoas podem andar, circular juntas, isso é muito gostoso. O que a gente fez nesse roupeiro? Que era um roupeiro já muito bom, madeira maciça, né? Normalmente apartamentos antigos carregam histórias de armários de madeira maciça. Então a gente substituiu essas portas, pintamos, fizemos essa pintura em esmalte e trocamos o puxador. Olha que beleza! Na verdade não, a gente não trocou. Esses puxadores eles já existiam aqui. Restauramos os puxadores e eles ficaram lindos nessas portas. A gente usou eles no closet também, vocês vão ver. Nessa área da porta que divide a área íntima, a gente também troca o piso. Então o lepre vem até aqui,
a gente fez um contrapiso para que eles ficassem nivelados e entre os dois a gente colocou esse perfilzinho, que é um perfil metálico que fica delicado, divide os dois pisos sem que a gente precisasse entrar com outro material. Uma pedra, por exemplo, traria uma textura muito forte, muito chamativa. Então a gente prefere, quando é possível, usar esses perfilzinhos metálicos. Então a partir daqui a gente entra com piso vinílico que permeia todos os quartos. E sempre me perguntam também sobre o rodapé. Eu tenho gostado de usar esse rodapé que é só um cordãozinho. Ele tem 3 centímetros de altura e normalmente eu pinto ele da cor da parede. Dessa forma eu acho que ele resolve essa função de dar um melhor acabamento no encontro, né, da parede com esse acabamento que chega, e ele não chama atenção. Quando eu quero chamar atenção, daí eu pinto ele de outra cor e aí vocês já viram essas soluções em outros projetos. Mas aqui a gente queria só que ele cumprisse a função e ficou tudo na cor da parede. Uma coisa que a gente faz muito também é ter balizadores nas circulações, especialmente quando tem criança. Aqui é a suíte do casal, ali é o banheiro do João. Aqui é a suíte do casal e ali é o quarto do João. Então essa circulação com criança pequena sempre acontece, especialmente às madrugadas. Então essa luzinha aqui, esse faz um farolzinho, faz com que a criança fique mais tranquila, e mesmo se você quiser sair do seu quarto e ir até a sala, ter uma luz guia às vezes é legal. Eu tô aqui na suíte do casal, mas antes de entrar, eu vou dividir uma coisa com vocês. Esse é um apartamento de 160 metros, não sei se deu para perceber aí, mas a impressão que dá é que tem espaço, né? Circulações super generosas, é uma sala muito grande, uma cozinha muito grande, e eu mesma aqui, né, me perguntando, gente, que espação! O que acontece é que aqui a gente só tem 2 quartos, uma suíte e um quarto com um banheiro social. Ela preferiu que fosse assim, ela queria espaços mais generosos, mesmo não tendo um terceiro quarto, tendo um quarto meio flexível que possa ser integrado ou não, e isso funcionou super para a família dela. É que normalmente apartamento de 160 a gente está acostumado com 3 até 4 dormitórios, e aí a gente vai segregando muitos espaços. Então acho que esse é o grande ganho aqui desse programa. Espaços generosos que atendem 100% a família e não precisou ficar setorizando muito esses ambientes. Aqui a gente tem um banheiro e a primeira coisa que eu quero te mostrar é, a gente tem um corredor e aí aqui o quarto e aqui ao lado esquerdo a gente tem um painelzão. Se você não olhar com cuidado, você não vai reparar que atrás dessa porta mimetizada a gente tem um escritório, olha só. Esse é o escritório do Manuel. Ele que pediu pra gente um espaço bem escuro, ele queria essa sensação de caverninha. Então a gente escolheu esse MDF num tom nogueira, bem escuro, e pintamos teto e paredes nesse verde também super intenso. Aqui é o closet dele e o escritório. Então desse lado a gente desenhou uma estante para acomodar os livros e para acomodar aqui documentos. E toda essa bancada super generosa, com detalhes aqui para acomodar toda a parte de fiação. Embaixo a gente deixou as tomadas todas na altura da bancada para que nada ficasse aparente. E é aqui que ele trabalha normalmente quando está em casa. Então é um espaço que faz parte da suíte master, mas está totalmente isolada, se assim ele quiser. Lembra daquela janelinha que eu mostrei para vocês lá na área de serviço? Olha ela aqui. A gente desenhou essa janela porque era importante ter uma iluminação natural e até uma ventilação natural, apesar da gente ter previsto também uma máquina de ar-condicionado aqui. Olha só, comentei também que a gente tinha muitas vigas por esse apartamento e a gente acomodou as vigas aqui. Eu acho que essa solução de pintar o teto e também pintar as vigas é super bacana quando a gente quer fazer com que elas sumam. Então aqui a gente convive bem com ela tá numa altura aqui adequada. Eu perdi um trecho de armário aqui que eu crio um detalhe especial. Deixa eu conseguir mostrar para vocês. Aqui essa parte é fixa, justamente porque eu tenho aqui mais uma viga cruzando no meio da projeção da marcenaria. E aqui o outro trecho a gente consegue conviver. Agora o quarto. Então aqui é a área de descanso desse quarto.
Então a primeira coisa que a gente escolheu foi uma cortina bem pesada, com linho com bastante gramatura, para trazer esse peso realmente para essa área, essa projeção de janelas. Escolhemos esse tom de verde para esse L, que acomoda a área de cabeceira e mesas de cabeceira. Optamos por trazer essa informação do boiserie, para de novo trazer esse ar um pouco mais provençal, mais bucólico. Esse lustre é um lustre em tecido, então, de novo, né, bastante conforto, uma luzinha abaixo. Então a gente pensou nos elementos de textura aqui de roupa de cama, mesmo o linho da cabeceira, para trazer, imprimir bastante esse lugar de conforto. Não sei vocês, mas eu entro aqui e tenho vontade de relaxar, de descansar. E esse era o objetivo. Aqui a gente usou essa arandela, que é uma arandela que consegue rotacionar e consegue subir e descer também. Então, para quem lê no quarto, esse tipo de luminária que tem esse foco mais pontual em quem está aqui desse lado, é legal, porque daí a gente não incomoda o companheiro que está ali do lado e de repente quer descansar. Então, nesse quarto a gente usou as arandelas, a gente tem esse plafond central, a gente trabalhou essa iluminação no cortineiro também, que é muito agradável. E a iluminação de teto não tem, que eu acho que é ruim quando a gente tem forro com muito spot e ele acaba focando, vem luz na cabeça da pessoa, então a gente procura ter uma iluminação sempre mais difusa. Essa cama é uma cama com base de madeira, com os cantos arredondados. A gente desenhou e o nosso tapeceiro executou tanto a parte de marcenaria quanto esse trecho dessa cabeceira que se acomoda, né, que é aplicada à cabeceira de madeira e dá esse ar de uma cama solta. A gente produziu uma cama praticamente solta com o nosso tapeceiro, que é um fornecedor que está com a gente há muitos anos e a gente tem bastante confiança em executar e dar esse tipo de missão para ele. As mesas de cabeceira são mesinhas de garimpo, de novo essa atmosfera de coisas soltas e peças que foram garimpadas e escolhidas com muito carinho. E esse móvel que a gente desenhou aqui, ele abriga tanto a TV, que atende aqui essa área da cama, mas ele serve para dividir esses espaços, que é a área do closet dela e essa área de penteadeira, que ela nos pediu, que ela trabalha, que ela faz qualquer tipo de atividade manual. E ainda tem um detalhe aqui nessa marcenaria que eu vou mostrar para vocês, que é um cesto que também pode acomodar as roupas para que ela possa tirar de uma vez só e levar para a lavanderia. Esse é o espaço do closet dela, então lembra do puxadorzinho que eu falei? Ele vem para cá também e a gente tem o mesmo detalhe de porta que a gente colocou no roupeiro. Isso é uma coisa que eu faço muito, assim. Toda vez que eu penso um projeto, eu gosto de trazer coisas que se relacionam entre os ambientes. Os materiais que eu escolho para as áreas molhadas, o tipo de detalhe que a gente tem no puxador de um ambiente ou outro, mesmo uma paleta de cor que aparece aqui na sala, ela vai ser trazida de novo para o quarto. Então a gente tem essa obsessão por trazer uma unidade para o projeto todo. E é por isso que esses detalhes se repetem. Desse lado, nessa projeção, aí a gente optou por fazer um armário com porta de espelho mesmo. Porque aqui ela tem a distância adequada para se olhar ao se vestir e era importante que ela tivesse esse espelho de corpo inteiro. Toda essa projeção aqui dessa bancada que recebe a nossa divisória, que foi feita em marcenaria e foi feito um sanduíche aqui com palhinha para que esse ambiente tivesse uma divisão, mas que ele não perdesse essa luz, para que de alguma forma isso fosse permeável. Então a palhinha funciona muito nesses casos. Ele tem gavetas superiores e inferiores, então ela consegue armazenar bastante coisa aqui. Além de ter essa área aqui de penteadeira, como eu comentei, também com gavetas. E a gente fez um nicho aqui com um cesto solto ali embaixo. Então, tanto ela pode deixar a roupa que vai para a lavanderia, ou me troquei, cheguei, não quero colocar a roupa aqui no armário. Eu tenho esse nicho que a gente desenhou para que ela possa jogar essa roupa. Esse com certeza é o banheiro mais bonito que você já viu hoje. Bom, a gente fez grandes transformações nesses banheiros e a gente queria usar aqui
ladrilho hidráulico, um piso no chão que remetesse um pouco ao granilite e, eventualmente, não vestir todas as paredes fora do box, que isso dá um respiro, né? E como a gente nesse ambiente tinha uma grande ventilação, uma janela dentro do box, a gente resolveu manter dessa forma. Então, na parede da bancada e no box, a gente tem ladrilho hidráulico nesse formato 10x10, que é super delicado. E fora, a gente tem essas paredes aqui da lateral pintadas. Como o conceito trazia um barrado para o piso e um barrado para o teto, a gente teve a missão aqui, de novo, de alinhar essas cores do box, do ladrilho e da parte pintada. A gente conseguiu. Eles me xingam, a equipe não gosta, eles têm que fazer 400 mil testes, mas vale a pena. Então a gente tem aqui 3 ambientes diferentes, 3 materiais diferentes na mesma cor. Tivemos percalços aqui nesse banheiro, percalços graves. O que aconteceu? A gente tinha aqui 2 cubas. O projeto inicial previa 2 cubas, porque o banheiro era amplo e acomodava, a bancada muito grande. O que acontece é que quando a gente começou a demolir, a gente descobriu uma aprumada aqui. E aí, enfim, fizemos alguns estudos para ela, repensamos algumas coisas e chegamos a essa solução aqui que eu, no final, achei muito proveitosa. Que foi, a gente trocou a cuba por uma cuba mais generosa nessa área, criamos esse dente inteiro aqui, então a bancada de quartzo abraça esse trecho desse shaft que foi criado. E aí preservamos, obviamente, o trecho todo que desce essa aprumada de cima a baixo, e o restante do nicho a gente ganhou esse armário. Então a gente tinha antes uma farmacinha projetada aqui para trás da porta e ela veio para cá. Então eu acho que assim, para esse ambiente, né, para essa linguagem que a gente queria de um ambiente mais carinha de vó, super funcionou. Inclusive essa mureta que a gente fez entre o box e essa área seca do banho também foi para imprimir esse ar, né? A gente tem aqui um box que se acomoda por cima dessa pedra, desse peitoril da alvenaria, todo revestido em ladrilho, e aí aqui, ó, ele fecha e a gente desenha esse puxador que também pode servir como um toalheiro. Então a gente consegue, entrei no banho, já deixo a minha toalha aqui, que tá mais perto, então a hora que eu sair, eu já pego a minha toalha. Isso funciona super bem. Aqui, essa área do vaso, a gente não mexeu, então mantivemos o original. E aí aqui em cima a gente traz essas prateleiras para poder, enfim, ter ali um difusor de ambiente, dá para ter aqui peças de decoração e traz mais uma informação aqui para o espaço. Atrás da porta a gente tem um toalheiro elétrico e o box ficou um box super generoso, com um chuveiro de parede e misturadores convencionais. Quero chamar a atenção para esse puxadorzinho aqui, que a gente costuma usar na nossa marcenaria, é o Sotile. Ele é um Lzinho e você fixa ele aqui atrás, ó, e ele fica super delicado, mas ao mesmo tempo ele traz uma marcaçãozinha, que nesse caso é de um metal preto. Então ele também contribui para essa estética toda do ambiente. Então quando a gente quer portas de armário um pouco mais rebuscadas, eu acho que a gente vai para esse caminho de desenhar molduras, de incluir puxadores, diferente de quando a gente quer uma linguagem mais limpa, e daí a gente já cria uma cava, algo que não apareça. Esse é o banheiro do João. Ao mesmo tempo, é o banheiro social. Então a gente quis trazer um espaço que tivesse algo lúdico, mas ao mesmo tempo que conversasse com todo o resto da estética da casa e que, enfim, tivesse uma carinha também de lavabo, por que não? Então a gente traz aqui bancada em quartzo branco, criamos um gabinete nesse tom amadeirado, revestimos as paredes, que não essas, do mesmo granilite que a gente colocou no piso,
que é um porcelanato que tem essa carinha de granilite, tá, gente? Não é um granilite. E o ladrilho, nesses 2 tons, de branco e de azul, são a estrela aqui desse L do banheiro. Então, essa coisa do azul com o bordô, para mim, é uma combinação assim que não tem erro e funciona muito bem. Então, a gente traz o bordô na moldura do espelho. A arandela de bolinha, ela aparece ali naquele canto para trazer esse charme. Então, aqui a gente tem esse show à parte, que é essa cortina nesse tecido, que foi escolhido pela nossa cliente e confeccionado pela avó do nosso mini cliente, que trouxe toda a bossa para esse banheiro. Então, normalmente não, mas às vezes alguns pais têm receio de colocar box de vidro em ambientes que tem criança. Pode acontecer de bater, de estourar, e aí quando a gente coloca a cortina, é muito difícil ser uma cortina assim, tão fofa, tão especial. E aí aqui atrás a gente tem esse box que tem ladrilho nos 3 lados e a gente tem a banheirinha dele aqui, que também pode ser retirada facilmente, enfim, assim que foi solucionado esse banheiro. Como esse é um banheiro usado pelo João, a gente traz aqui, ó, criou um trecho embaixo livre, sem base de alvenaria, para que ele possa subir e conseguir escovar o dente, acessar a cuba com mais facilidade. O banquinho ficou exatamente do espaço que a gente tem aqui embaixo do nosso gabinete. Esse é o último ambiente que eu vou mostrar para vocês desse apartamento, o último, mas o mais importante, que é o quarto do João. O início da nossa conversa sempre foi que assim podia ser um espaço muito colorido, muito lúdico, ela valoriza muito esses espaços amplos para que ele possa brincar. E aqui a gente não quis fazer nada muito planejado, então ela me pediu para ter um layout flexível. Essa cama já era uma cama que ele tinha, ela ia trazer, mesinha, então toda a proposta foi ter um ambiente que ela pudesse realmente ir flexibilizando e mudando ao longo do tempo. Inclusive o armário, que ela comprou esse armário solto e customizou aqui com esses puxadores, com essa delicadeza aqui, um puxador de aviãozinho. Então o plano foi esse. Como a gente queria muita cor, a gente pensou em trazer esse listrado, que inicialmente era para ter sido feito com papel de parede, mas ao longo do processo a gente resolveu repensar algumas coisas, começamos a cortar um pouco de custo e aí a gente deu a solução para ela de pintar essas listras mesmo com o pintor que executou a nossa obra aqui. A gente tem uma equipe maravilhosa, pintores camisa 10, e ele fez essas listras uma por uma. É muito gostoso ver que a gente consegue trazer a solução, manter a linguagem do projeto, mesmo às vezes tendo que flexibilizar em função de custo. Eu acho que essa é a nossa função como arquitetos, né? Trazer solução e manter uma linguagem que traga o mesmo resultado final para o projeto. Então essas listras todas foram pintadas. Aqui a gente quis chamar atenção para o rodapé, então o rodapé é azul, assim como o teto, e a gente escolheu um plafond que tivesse também a borda azul e o nosso ar-condicionado, que é um cassete de uma via de teto, ele foi envelopado também no mesmo azul do teto. A gente fez uma sobreposição de tapetes para que ele realmente pudesse, enfim, sentar no chão, revister a mão, essa mesinha, então tudo para garantir que esse lúdico possa acontecer o tempo todo. A persiana, a gente pensou nessa persiana romana em tecido, e aí a gente traz o mesmo tom, essa listra que é o mostarda, e os detalhes de decoração vêm para fazer essa composição, enfim, e amarrar com essa coisa realmente que a criança tem de ir também se apropriando das coisas com o tempo, né? Eu percebo que as crianças vão mudando muito e muito rápido dessas preferências, né? Então, quando você faz um quarto de criança que tem uma base que é lúdica, mas também é muito atemporal, a gente trabalha com teto colorido e com listras coloridas. Então, tudo que ela pode trazer aqui de objeto de decoração ou de adornos que sejam temáticos para aquele momento, funciona. Então, hoje aqui a gente fez uma produção
que tem um tema de fundo do mar. Então aqui eu tenho uma almofada de baleia, caranguejo, polvo. Ela produziu uma baleia de papel machê para ele no último aniversário. Então é uma cliente que tem habilidades manuais incríveis. Mas enfim, ela mesma pode ir propondo, né, essas mudanças, e à medida que ele for crescendo, essa base vai mudando. Então eu acredito que é uma linha de decoração de quarto infantil que funciona super. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour. Se você ficou aqui até agora, compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, que vai ter muito projeto por aqui e muitas soluções para apresentar para vocês. Até mais!